Graça e paz, conectados com a palavra, mais uma vez presente. Eu não sei a que horas você está conectando, está entrando em contato conosco através das redes sociais, mas não importa. Gostaríamos que você realmente estivesse atento ao que se passa nesses próximos poucos minutos, sem medo de falar. Você é do tipo de pessoa desinibida, que se expressa em qualquer local, diante de qualquer público? Há pessoas assim, independente de quem esteja no ambiente, expressam o seu pensamento. Outros têm grande dificuldade em fazê-lo. Grande dificuldade por parte de alguns. Jesus chamou para estarem próximos a Ele ao longo dos seus poucos anos de ministério que realizou aqui na Terra. Ele chamou alguns homens, 12 mais precisamente, um dos quais era traidor. Esses homens eram de uma classe simples em termos de cultura e educação. Boa parte deles ganhava a vida deles e de sua família como pescadores que sustentavam, portanto, as suas casas e o faziam com a venda dos peixes que pescavam no mar da Galileia. Eles tinham instrução básica. Há historiadores que dizem que não havia, por exemplo, no tempo de Jesus também, não havia menino judeu que não fosse alfabetizado, que não soubesse ler e escrever. Pelo menos o básico eles sabiam, ou aprendiam em casa ou na sinagoga. Eles, no caso dos discípulos de Jesus, eles não tinham uma instrução acima disso. Eram da parte mais restrita. E após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, eles, os 12 seguidores, agora são 11, eles são agora o alvo da perseguição da liderança religiosa de plantão. Eles foram inúmeras vezes interpelados, literalmente perseguidos e ameaçados na tentativa de fazê-los calar. No entanto, e ainda que dado a enorme diferença que havia entre eles e os que os perseguiam, no que diz respeito à questão cultura, como nós já falamos, esses homens seguidores de Jesus Cristo, conquanto simples que eram, mantiveram sua firmeza essa inabalável. Um desses momentos críticos e notáveis é o que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O contexto do texto, que eu vou ler daqui a pouco, é a cura de um homem aleijado de nascença, que todos os dias era trazido e colocado numa das portas que davam acesso ao templo, porta essa chamada Formosa. E por conta do milagre operado, os apóstolos haviam passado a noite na prisão. No dia seguinte, o Sinédrio, o tribunal julgador das causas impossíveis, se reúne e tem enorme dificuldade para chegar a uma conclusão. O homem curado era conhecido deles e de todos os moradores da cidade de Jerusalém. O texto diz assim: perguntaram entre si, portanto, o Sinédrio, os donos, os componentes do Sinédrio, perguntam entre si: que faremos com esses homens? Pedro e João são esses homens. Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Por quê? Porque o homem que ali estava era conhecido de todos, que havia sido curado. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Esse nome é Jesus. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, 16 a 20. Nos dias de hoje, nós temos vivido num tempo de muito avanço tecnológico. E nós temos o texto bíblico à disposição em nossos equipamentos do tipo laptop, smartphone, iPad e outros tantos. Mas nem sempre foi assim.
Houve tempos em que, quando a família possuía uma Bíblia, um exemplar da Bíblia, era muito. E quando depois, mais adiante, passamos a ter o nosso próprio exemplar, já era um avanço muito grande, a Bíblia impressa. E havia pessoas que, logo no início da sua vida cristã, ficavam inibidos ao sair de casa, levando a sua Bíblia na mão. Porque podia despertar, sei lá, alguma brincadeira ou gozação por parte daqueles que os conheciam, vizinhança ou colegas, qualquer coisa. Com medo de serem criticados, não gostariam de levar a Bíblia na mão. E que exemplo esse de Pedro e João, que nos traz coragem. Eles não tiveram receio, não tiveram medo. Eles não puderam, de forma nenhuma, parar de falar daquilo que tinham visto e ouvido. Eles nos encorajam. Muito mais do que levar um exemplar da Bíblia na sua mão. Eles com coragem disseram aos seus opositores: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Falar de Cristo sem medo é uma maneira de mostrar ao mundo que Cristo vive em você. Portanto, não tenha medo. Fale abertamente testemunho do Senhor. Primeiramente, viva como deve viver um seguidor de Jesus. Que Deus abençoe. Eu queria orar com você. Se pudesse tirar um tempinho do que está fazendo e venha comigo em oração a Deus. Senhor nosso Deus, dá-nos intrepidez para que possamos falar a tempo e fora de tempo. Falar primeiramente através do nosso agir, do nosso testemunho de comportamento, de ação, para depois então complementar com a palavra aquilo que nós estamos fazendo. Ó Pai, que nós sejamos testemunhas como Pedro e João foram naquele dia lá no Sinédrio. Não podemos deixar do que temos visto e ouvido. Julguem os senhores, segundo Pedro fala, julguem os senhores, se é justo diante de Deus deixarmos de falar daquilo que temos visto e ouvido. Ó Pai, dá-nos coragem, em nome de Jesus. Amém.